E aí, pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais um Agora Podcast. Todos os microfones ligados aí, todos. Todos, né? Então, Todos. Todos. E aí? Todos os microfones. Hoje você acordou homem, mulher, transgênero, Ah, se sentindo negro ou japonês? eu acho que hoje eu sou Um um peixe. poste. Ou um robô. E você, presidente? Eu? Sempre caio Igor Ogrin, nunca outra pessoa. É isso aí, presidente. É isso aí, então... Você não é um fragmentado. Não. Múltiplas personalidades. Não, sim. Isso é um problema psiquiátrico, é né? um problema, tem que tomar remédio, viu, O meu? presidente é cis. Por isso que eu acho assim, Cis, tem que liberar branco esses remédios. e Dá hétero. remédio pra esse povo aí, pra eles não encher o saco da gente, né? Exatamente. Rivotril, Open de Rivotril. Tem que Ah, ter mano. o programa Meu Remédio, Minha Vida, né? Não, mas pra quem? Pra essa galera aqui? Pra essa galera Eu desagradável. acho que isso daí é uma surra de varinha, mano. Uhum. Precisar de muita varada assim na bunda. Não, tem que explicar bem os lances da varada pros gays não levar pro lado errado. Lembrando, pessoal, já curte aí o nosso vídeo, comenta, compartilha, enche o saco da sua tia, da sua avó, da sua prima, do seu primo, do retardado do seu vizinho. Manda esse vídeo pra ele e fala, ó, assiste esses idiotas aí e a gente vai estar aqui sempre que puder. Manda pro esquerdista. Exatamente. Esse Marcão não lembra, já tinha esquecido de falar. Manda pro Pensa esquerdista. compartilhar, curtir. Manda pro esquerdista. Fala, ó, assiste os caras aí. Manda pro tiozão do Zap. Manda pro robô. O que nós tem que falar pra tiozão do Zap compartilhar nós? Acho que- Bolsonaro até 2026. B17. Que dá umas fake news aqui. Bolsonaro 2022. Vacina dando problema nas pessoas. Toma vacina, Estou né, virando jacaré. um jacaré. Agora não é mais B17, tá que nem o de que vigarista, É 00, que não tem partido. Não, mas ele vai ser o 38, né? Estão falando aí 38. Essa Partido merda novo aí, isso aí tá pior que time de Série D, mano. Ah, não sobe É nunca. a portuguesa dos partidos Eu acho que esse políticos. partido ele não ia ficar um ano nesse partido se ele conseguisse fundar. Mano, quem já tava afundando já era o Centrão. É? Tava afundando o partido lá, aquela moça lá. Ah, enfim. Então já nasceu meio cagado já, coitado. Enfim. Não ia nascer conservador, ia nascer um partido centrista. Tem que ser um partido que seja ao mesmo tempo um movimento orgânico, entendeu? Será que o Bolsonaro Ah. mete centro? Agora eu acho. É, né? Agora tem sido. Ele é centro-direita. Então, mas vocês sabem que eu ouvi o Evandro Pontes falar sobre partido e tava falando, tipo, em alguns lugares, Israel, se não me engano, tem não sei quantos partidos, em outros lugares também. É muito partido. E o partido é tipo assim, nós aqui quer montar o partido... E monta. Partido do E quê? funciona. Você montaria um partido do quê? Da causa... Partido do Tourette. A gente quer montar o partido Dos do Tourette, Tourette. pra representar. Nós mais ali, organiza nós três, registra no cartório e morreu. Fundamos o partido. A gente lança a candidatura. Vai ter 3 votos. Mas vai ter o partido. Vai ter, Dane-se, ué. tá ligado? Então, tipo, o sistema no Brasil não permite que a entrada de novos E não tem um agentes, né? partido que seja ao mesmo tempo um movimento, que eu tava falando. Orgânico, entendeu? Então, Que mobiliza as massas, E- mobiliza a militância, E tipo entendeu? assim, se fosse Só o fácil PT. dessa forma você montar um Nem o partido... PT, meu. Não, nem o PT. Tô Nem o brincando. PT. Nem o UP lá. Você acha que esse cara, o UP, tem 500 mil assinaturas no Brasil inteiro? Vai lá no Amapá, no Acre, perguntar do UP. Ninguém nem conhece, nem sabe. Nem Tem aqui. que se espelhar naqueles partidos de massa dos anos 20, 30, 40, entendeu? Então, mas se a lei permitisse, tipo, vamos supor, nós três aqui, criar o partido do Tourette, você teria como um movimento de massa, conservador genuinamente e tal, fundou o partido e lançou o X, o Y, o Z candidato. Uhum. Né? Você teria essa, mas não dá, o sistema ele é fechado, blindado justamente para isso, né? É. Por isso que você não tem... Pra fazer o que? Alianças, né? Tem que é, fazer aliança. E tudo de esquerda, os partidos. Eu falando isso na manifestação contra o Bolsonaro, eu vi uma faixa lá, o P. Falei, mano, tipo assim, deve ser uma facção de algum partido que já é de extrema esquerda, tipo PSOL, O PCO. P quer dizer o quê? pior ainda, o P é Unidade Popular, se não me engano. Ah, é? É copia o do Chile lá mesmo. Tem um no Chile assim com esse nome. Aham. É a mesma coisa. E Então, o partido, em mano? vez dos caras se unir com o PC, PCO, Então, PSTU, não, quer criar o É que o dele, PCO, né? São o tudo PCO é fragmentado. raiz, né, mano? eles são trotskistas, se não me engano, não é? Não sei se é o PCO ou o PSTU. Tem um que é trotskista. Partido. É? Trotsky. Não, eu só votaria se fosse stalinista. Você é nazista também? É?
Você é nazista também? Ah, tem uns murmúrios por aí, né? Isso aí eu vou deixar como segredo. É, Exatamente. Não, E senão você vai ser por bloqueado. falar nisso, cancelado. hoje a gente vai falar sobre ele. É, O quê? O homem, presidente. o cara, o nosso presidente. Querem fazer hoje já? Hoje já, agora. Então vamos. Nesse momento. Agora, nesse Então, momento. O Ciro que vai a merda, então, né? É. A gente pode comentar dele no fim. Não, a gente fala desse, Você fala do vídeo que você viu o vídeo. desse babaca aí no Tá. fim. Mas, e aí, meu? Eu acho que todo mundo que se interessa viu o vídeo, né? Qual que é o seu nome? Caio Igor Ogrin. Não fala o nome inteiro, mano. Vão te processar. Vão te chamar de nazista É. depois que você falou agora. Que Vou Exato. puxar meu Exatamente. CPF. É. Exatamente. Xandão vai mandar te prender. Exatamente. É um nome curto. Ogrinho, né? Ogrinho. Ogrinho. É letão, né? Que você falou. Letão. Eslavo. É. E Viking. o seu endireitamento se deu quando, mano? Bom, quem deu o meu primeiro pontapé assim foi o seu pai. Não é? Seu pai, desde criança, assim, Eu acho que seu pai pra todo mundo fez isso. foi Seu assim, pai é o robô do porque ele Bolsonaro. é a primeira autoridade com quem eu tive contato foi seu pai, né? Uhum. Com o primeiro Pastor de líder. igreja, né? O primeiro líder, assim, É. entendeu? Uhum. E ele que foi mostrando mais ou menos o caminho, o que era o cristianismo, o que é que a gente defendia, né? Eu fui buscando isso nos diferentes movimentos, né? Diferentes personagens, assim, da história, entendeu? E aos poucos eu fui me encontrando. Mas você Esse já, pessoal. tipo assim, na sua época de estudo, por exemplo, você gostava mais dessa área de história, de ciências sociais, digamos, Isso, geografia? desde o Fundamental 2. É, porque eu percebo que né, a gente tem muita similaridade nessa... Que eu sempre, Porque cara... eu era sempre melhor, fui- meu. Eu tirava as melhores notas Eu nessas também, duas. eu tirava as melhores notas em história, geografia, É. Uhum. essas que- coisas, sociologia até Depois, filosofia. Então, depois quando chegou essas matérias também, cara, eu percebia que eu tinha muita facilidade. Né? E aí você percebe que você tem, assim, um interesse por esses Sim. assuntos, né? E olha, eu fui pioneiro em muitas coisas, viu? Que desde os meus Tipo o 12 quê? anos de idade, em 2008, eu já era monarquista, desde aquela época lá. Ah, é? Revelações. Muito antes de estar em moda essas coisas aí, Sim. desses grupinhos aí de Facebook e tal. Você tinha 18, você tinha... 12. 2008 você tinha 12 anos. 12 anos. Ah, cara, bem precoce Tinha mesmo. 12. Eu sempre fui assim. Eu cheguei na monarquia, mano, em E não tinha ninguém com quem 2015. falar essas coisas. Não tinha ninguém pra conversar sobre Até, essas coisas. até hoje não tem, na verdade, né? Não tem. Muito Ainda pouca bem gente, que tem né? vocês dois. É. Senão estaria eu na vou merda. chorar. Porque é muito difícil você ser uma pessoa assim que se interessa por coisas que ninguém mais se interessa, sabe? É uma solidão muito grande que dá na gente. É, porque você não tá inserido na cultura de massa, na cultura pop, né? Tipo, É. enquanto os caras estão É falando... muito difícil arrumar amigos, É, entendeu? porque você... Porque você não tem assunto. Eu não consigo falar sobre coisas vulgares com vocês dois. Já repararam isso? Uhum. Eu não falo assim, olha, como que tá os seus meninos e tal. Não pergunto, entendeu? Eu pergunto se vocês viram o vídeo e tal. É sobre essas coisas. Uhum. Uhum. Entendeu? Você é um cara objetivo. É. Mas aí... Você Hoje, sabe que tá tudo bem, né, com meus filhos. Senão eu teria lógico. falado alguma coisa. Não, senão eu perguntaria, entendeu? Não, senão eu teria falado também. É. tipo, ó, deu uma Entendeu? dor de barriga, alguma coisa, né? Uhum. Hoje você se considera o quê? Você é monarquista? Dissidente. É conservador? Eu sou diferente de tudo que tá aí. Ah, é? Mas Eu você não sou, se eu sou uma coisa nova, uma coisa que tá Você surgindo. ainda tá descobrindo. Eu sou super-homem. Ixi, você é É. tipo um Mas, trans da direita, então. Ele é um transpolítico. Transpolítico. Não, Mas- eu acho que é assim, que a gente tem que superar essas ideologias da modernidade, entendeu? Mas, então explica melhor. Mas Tipo, deixar mais moderno ou retroceder? Não, a gente tem que superar, não retroceder. É assim, pegar do passado aquilo que importa, entendeu? A tradição. Mas rejeitar tudo aquilo que causa individualismo, atomização dos indivíduos, entendeu? Essa sociedade líquida, todas essas coisas a gente tem que rejeitar. Ou seja, a gente teria que ir da Revolução Francesa pra frente. Não, eu acho que Cancelar do essas- nominalismo pra frente. Que eu sempre falo com vocês sobre o nominalismo, né? Sim. Entendeu?
tudo que nasceu do nominalismo, o que aconteceu, para quem não sabe, né? Foi o Guilherme de Ockham que criou essa escola filosófica. Ah, Né? ou seja, então, para antes da Revolução. Sim, Sim. foi assim, Santo Tomás morreu. Daí apareceu esse cara aí que era um franciscano, um monge franciscano. Daí ele veio com essa ideia que não existia coletivo, que não existia como que eu posso explicar? As classes, entendeu? Nada o que agrupasse os indivíduos. Só existia o quê? O indivíduo, entendeu? As coisas atomizadas, entendeu? Em vez de falar, vocês verem aqui uma mão, vocês veem o quê? Cinco dedos. Esse tipo de coisa, entendeu? Então, de lá para cá, o processo foi descambando em liberalismo e tal. Daí, para contrapor o liberalismo, apareceu o comunismo. Depois desse apareceu o fascismo, entendeu? E o liberalismo conseguiu superar esses outros dois, entendeu? Se manteve. E agora, o que acontece? Nem o indivíduo mais pode... Ah, não. O indivíduo, sim. Mas o que está unindo o indivíduo agora, os homens, é a sua humanidade. Isso que agrupa todos os indivíduos. Isso é um processo natural. É, natural isso aí. E o que eles querem fazer agora? Eles querem superar a humanidade, criando o quê? Transhumanismo, entendeu? E o gênero também agrupa os homens entre homens do sexo masculino e mulheres sexo feminino, entendeu? E eles querem superar o gênero também, com esse monte de gêneros fluidos aí, entendeu? Querem superar tudo isso. Por isso que você pode ser o que você acha que você é. E o povo não para pensar que isso vem lá da Idade Média, uma coisa dessa, entendeu? É uma coisa incrível. É, cara, eu tava conversando isso hoje com o Marcelo Meirelles no podcast do seminário que eu gravei. Ele tava comentando sobre culinária, as comidas medievais e tal. E aí ele falou, tem gente na Europa, tal, ele não falou exatamente com essas palavras, né? Mas tem gente que acha que, tipo assim, a gente come isso, não tem influência. Só que não, você teve ali, depois do Império Romano, os bárbaros, vikings mais pra frente, enfim, os árabes depois que invadiram lá os mouros e tal. Tudo isso foi o quê? Influenciando a culinária, mas na realidade, influenciando a cultura. Que nem a língua, né? Que nem a língua, exatamente. A língua é uma construção também. Ou seja, você não existe essa pureza. Você tem todas essas... A história da humanidade é muito vasta, né? Exatamente. Muitas ligações. Sim. E aí é justamente desse caldo que nascem as novas ideias. As novas ideias, os avanços, mas não esse avanço no sentido progressista. Esse progresso, né? Esse progressismo. Mas avanço no sentido assim, você tinha uma forma de fazer uma comida, e aí chega um árabe com tempero, chega um cara de outro lugar com um peixe. As especiarias que vinham lá da Por isso que a comida é algo cultural, né, também. Por isso que vai mudando a cultura. Porque sofre. Senão eu ia nos Estados Unidos, eu ia na Inglaterra, eu ia em Israel, eu ia comer a mesma comida. Mas não é assim. E é justamente porque o sujeito foi lá e gostou, ele traz. Exatamente. Ele leva alguma coisa que dá certo. Exatamente. Né? Por que a gente tem, por exemplo, o açafrão aqui no Brasil? Porque veio da Índia. Isso, porque os navegadores foram lá, buscaram, chegaram aqui. Né? É uma especiaria. Então tem esse mercado também, né? A forma de fazer as coisas também, cálculo matemático, com árabe, etc. Enfim, é justamente essa mistura que propicia, né? As coisas. Não existe Exato. Não existe uma coisa única. Que é o que eles querem, no fim das contas, criar, né? Mas, cara, então, tipo assim, você me diz o seguinte, hoje eu não me defino como... Você? Não, você fala pra mim assim, eu não me defino, eu não me coloco dentro de nenhum grupo, ou subgrupo que seja. Mas, tipo assim, as suas convicções, elas se aproximam mais, mesmo que você não se qualifique como... Do tradicionalismo. Então você não estaria nem com, tipo, eu sou monarquista, sou conservador, sou... Não, eu acho que a monarquia vem do tradicionalismo. As sociedades tradicionais eram monárquicas, né? Sim. Mas eu não defendo uma monarquia parlamentarista, por exemplo. Fraca, água como a inglesa. Lógico, o que é aquilo ali? É a mesma coisa, na verdade, do que um presidencialismo, né? Só que... você tem uma figura figurativa. A rainha figurativa. É um poder que ela pode ter um poder, né? Mas só quando ela quer. Então, talvez também, né? É. Se ela não for brecada também, né? Mas é um poder assim, eu quero interferir nisso.
E na prática Ela não interfere. não interfere, Não interfere. Fica aquele mesmismo, né? Ela só aparece em Natal. Cerimônias, é uma figura cerimonial. Cerimônia e essas coisas. Entregar lá o cargo pro primeiro-ministro e tal. É não como sei nem se fosse se- apenas um símbolo, né? Não sei nem se dissolver parlamento, ela pode, né? Na Não. Inglaterra, acho que não. Na Espanha, em alguns lugares ainda pode, né? Foram o os rei. próprios partidos que organizaram lá para dissolver, para o Boris Johnson ser eleito O que primeiro-ministro. você acha da Exatamente. monarquia japonesa? É igual. É igual. Depois que os Estados Unidos Depois da invadiram o Segunda Japão, Guerra. ficou igual. O imperador virou um figurativo lá, É. né? Depois da Segunda Guerra. Cara, mas aí, tipo assim... O Japão tinha a tradição samurai, né? Uhum. E aí, eles têm até... Eu tava ouvindo alguém também, que eu não lembro agora quem é. Não sei se é na Shockwave o Evandro Pontes e o Fernando Melo comentando. Acho que foi o Fernando Melo. Comentando sobre a cultura dos kamikazes e tal. Que eles falavam que escreviam Bushido, né? cartas. A ética samurai, né? Isso, né? Tipo assim, eu vou me matar pelo imperador, tal. Né? Não, eles não usam a expressão me matar, né? Eu vou me entregar pelo meu país, pelo meu imperador, não sei o quê. Isso foi um pouco quebrado, né? Sim, foi ocidentalizado o Japão, Isso, na porque, verdade. né? então, essas coisas aí no âmbito da Segunda Guerra Mundial, Uhum. né? A Segunda Guerra Mundial, ela detonou o que tinha de tradicional na sociedade. Acabou, foi um processo. Eu acho que ele é um rompimento. Uhum. Como a pandemia. É um rompimento Essa pandemia eu também dessa também acho que sociedade é um- liberal, eu acho, né? Eu acho Tá que marcando é um o fim rompimento. desse liberalismo, eu acho. Porque você vê esse lance de... Cara, na realidade, o que eu percebo é que assim, a gente virou uma grande China. O Ocidente virou uma... Porque se você para pra pegar a linha do tempo da pandemia, aonde a pandemia começa? Na China. Quem é o primeiro país a adotar o uso de máscara indiscriminado? China. Quem é o primeiro país a falar que não, vamos fechar, vamos evacuar os lugares, vamos fechar os comércios, as pessoas vão ficar dentro de casa? China. E, cara, esse modelo chinês foi replicado em todos os países do Ocidente. Do Ocidente em todos. Inglaterra, Alemanha, as Américas, etc. Europa, né, enfim. Então você fala assim, pô, peraí. Quem foi o país que a economia cresceu durante a pandemia? China. Quem foi o primeiro país a abandonar o uso de máscara? China. Quem foi o primeiro país a flexibilizar o lockdown? China. Então, peraí, parece que eles fizeram a coisa, todo mundo copiou, beleza, alcançamos o nosso objetivo. E o que a China é? Uma ditadura comunista. E o que essas democracias liberais são, ocidentais são? Democracias liberais, né? Que deixaram de ser democracia, passaram a ser um pouco mais ditaduras, né? Você pega aqui no Brasil, governador, prefeito e tal. O que se faz é meio que a força, né? O STF, principalmente, a gente vive um estado ditatorial no Brasil, o STF Uhum. Então, por isso que eu digo assim, que me parece que é uma espécie de, como foi a Segunda Guerra, uma espécie de fim de ciclo, talvez desse liberalismo aí. Porque como funcionava a sociedade tradicional? Tinha as castas, né? Que funcionava a hierarquia numa sociedade tradicional? Tinha os brahmanes, como por exemplo a Índia, né? Tinha os brahmanes, que é a classe sacerdotal, né? Os intelectuais. Daí vem os guerreiros, os comerciantes e os servos, certo? O que aconteceu foi uma inversão, que esses comerciantes eles foram para cima, entendeu? Esses mega capitalistas aí, banqueiros e tal, entendeu? O que aconteceu foi isso. Então a classe que dirige agora a nossa sociedade é essa classe metacapitalistas que coordena uma equipe de tecnocratas, entendeu? Esses burocratas que estão à frente aí dessas agências internacionais, entendeu? Esses ONU, órgãos né? todos. União Europeia, A União Europeia, entendeu? Mercosul. Porque vem tudo pronto as leis, entendeu? Uhum. Só precisa ser ratificada pelos parlamentos nacionais, Uhum. entendeu? E, mano, você disse que se tornou monarquista, né, aos 12 anos. Isso. Você arranjou muita briga na escola por causa disso? Não, ninguém entendia. Mas ninguém, tipo, ia te zoar e você ficava com raiva? Não, porque ninguém sabia que eu era. Ah, você não falava? Não falava. Porque não tinha o que falar. Eram todos uns ignorantes. Então. Você era desbalanceado. Eu Você era despontava. um ponto fora da curva totalmente. É que ele já é quieto, né, mano? Ele já não fala, tipo, muito o que precisa. Você é autodidata, alguma coisa assim? Eu tenho que ser, meu. Eu vou aprender com quem? Com esses professores que ficam falando que feto é tumor?
Com quem a gente vai aprender? A gente se mata de estudar. Vamos dar um exemplo. Um cara que se mata de estudar para entrar na USP lá. Agora sim. Faz o cursinho lá, pro vestibular, tal, dá o sangue, aí pinta a cara lá, os pais dão um carro para ele, né? Daí ele entra lá no curso de História da USP. Daí vem a professora Marcosiana e fica falando esse monte de merda, meu. Eu não me imagino no lugar desse. O que que eu vou aprender no lugar desse? É melhor ficar em casa lendo. Entendeu? E é perigoso até apanhar no lugar desse. Ah, com né? certeza. E apanha mesmo. Apanha mesmo. Então eu aprendo sozinho. Não, mas tem uns caras na internet legais que a gente faz os cursos que eles dão, né? Que nem o Noguê, eu faço o curso do Noguê. Aprendo muito com os podcasts por aí, vídeo do YouTube e tal. Mas fora isso, meu, Hoje tem me essa fala um facilidade. professor universitário que dá para aprender com ele. Um grande É. Esses filósofos da mídia aí, o que a gente vai aprender com esses caras, meu? Clóvis de Barros Filho. Não, Leandro esse. Carnal, É o Carnal e aquele que fala assim todo. É, o secretário Cortella, da lá? Erundina, Cortella. Professor Cortella. Secretário de Educação da Erundina, Que nos anos 90. o pessoal fica babando ovo desses Mas caras. ele não é de esquerda. Não aprendo com esses caras, Não? Não é de esquerda. Não é. entendeu? Não, e, mano, eu acho também que assim, como a gente tava falando agora de quebra de ciclos, né? Eu acho que esse modelo de educação que a gente cresceu, viveu e enxerga hoje, eu acho que ele também é um modelo já que, O do Paulo Freire, você diz? não do Paulo Freire, esse sistema de vá até a escola, sente a bunda na cadeira, fique 8 horas lá, 8 horas, 6 horas, sei lá, sentado ouvindo alguém falar. Eu acho que esse sistema, talvez a gente esteja vivendo uma transição, uma superação dele. O que você acha que pode acontecer? Cara, eu acho que assim, muita gente vai Home começar a repensar. schooling? É, E exatamente. quem não tem dinheiro, como que faz? Cara, eu acho que é aí que deveria Escola entrar, pública. aí que deveria entrar as igrejas, escolas comunitárias. Uhum. Então vamos aqui, para não falar que a gente Mas tá mesmo falando de... a escola comunitária, o cara vai ter que ir lá, entendeu? A criança. É, sim, mas pelo menos os valores, tipo assim, eu não quero que meu filho ouça porcaria de gênero. Entendeu? Então, é do Paulo Freire que você tá falando, entendeu? Essa escola, essa pedagogia crítica aí, né? É, Dos excluídos, né? Entendeu? Mas Mas a escola, enquanto escola, então ela não muda, bom, sim, né? de certa forma sim. Mas eu acho que o próprio homeschooling, mano, Pra quem tem dinheiro, pode ser uma alternativa, né? Essas escolas particulares aí, elas podem ser prejudicadas com esse homeschooling, né? então, porque o problema tá lá na cabeça do negócio, na universidade. A universidade Depende joga. da escola também. É. Porque se a gente pega uma escola que nem dele que tá falando desses valores, talvez tenha um acréscimo nelas. Então, mas Não. o problema que eu vejo, até assim, não vou citar nome porque o vídeo é público, mas existem escolas assim com viés cristão, entre aspas, pelo menos, que você ainda... A verdinha, a escola verde. Não. A escola do pessoal do sábado. Isso, exatamente. É, Da verde. galera... Não é azul? Ah, mas pra mim é verde aqui, no verde com azul, sei lá eu. É um azerde. As verdes, É os né? azerde. Azerde. Você ainda tem alguma confiança, assim, de que você vai colocar. Só que aí o problema é que, assim, se você não tem uma pessoa ali dentro com essa visão, Por isso que O o que professor, acontece? A mas gente tem que é- se infiltrar como professores, A gente entendeu? pega- É isso que eu vou porque o fazer. problema não é que os precisa caras ir nem- saem da universidade. Nem na escola, a gente pega a PUC, por exemplo. Então, A não tem PUC, mais ela nada de católico, só então, no não nome. tem mais nada. Então essas escolas, por exemplo, essa Azerde aí, lá do sétimo dia, se a gente coloca nosso filho lá, muitas vezes a escola pode ter até Uma por parte visão, do né? diretor alguma coisa, mas o professor que dá aula não. Então, isso que eu tô falando. Tipo, você ainda não consegue escapar desse problema. Agora, Porque com a tá escola faltando gente. Então, com a escola... Então, você tem que... Tá a gente faltando precisava material humano, entendeu? desinfectar a universidade. Porque é de lá que... O que a gente tava falando mais cedo fora do ar. Não, por exemplo, eu tô estudando Sim. pedagogia, para quem não sabe, né? Universidade é o quê? Piaget, Sim. Paulo Freire, entendeu? Esses caras aí. Tem um outro também, não vou lembrar o nome dele agora. Mas eu não fui, eu tenho a cabeça já formada, entendeu? Ninguém tá fazendo minha cabeça. Agora, Então, eu só preciso do quê? Do diploma, e daí eu vou pra sala de aula, entendeu? E lá é outra história. então, mas aí que tá. Você, vamos supor que sua turma EAD tenha 90 pessoas O que a gente estudando. tem que pegar? Os caras pra fazer
o curso para ter o diploma, entendeu? Mas também na universidade isso é perigoso. É. Porque se a gente A pega gente tem um que cabeça jogar de vento, os nossos caras, entendeu? se a gente pega um cabeça de Não, a vento, gente já tem que formar eles, entendeu? então, esse é o problema. Mas eu acho esse processo Daí, mais difícil. Joga eles lá dentro. Eu entendeu? acho que assim, porque você não tem tanta gente assim pra se formar. Porque a escola, qualquer que seja, ela Nós tá não formando. temos gente mesmo. Não tem, eu acho que assim, você precisa de pessoas estratégicas. Então, pastores e padres que tenham essa visão. Professor universitário? Também. Mas, tipo assim, porque você tem que limpar a academia. Isso é muito difícil. Você não vai conseguir jogar esse tudo de gente para ser professor, porque assim, o cara ele precisa começar na pedagogia, É. aí fazer todo um processo para ele chegar lá no doutorado, no mestrado, para poder lecionar em uma universidade, por exemplo. Não, eu acho que dá pra você fazer uma licenciatura, né? Em uma determinada disciplina. E de lá você faz o mestrado. Porque eu acho que assim, tipo, é que nem você tá falando, a gente precisa começar da base, só que aí eu acho que tem que ser pessoas estratégicas. Então vamos usar um exemplo caseiro aqui. Um pastor numa igreja. A igreja tem capacidade de ter uma... Não precisa nem ser como no Brasil. O cara não pode não matricular o filho no ensino. Pode ser uma escolinha como se fosse tipo um reforço. O pai jogar a criança lá no período que a criança não está na escola convencional. Na igreja, né? Na escola igreja. da igreja. E ali ele vai... Só que aí que tá. Você precisa ter o pastor disposto, ou o padre. Você precisa ter a pessoa que vai trabalhar com essas crianças disposta e que tenha a visão. E você precisa ter a estrutura, enfim, mínima para ter as crianças ali, etc. E os pais conscientes. Então, cara, eu tô dizendo tudo isso para trazer pra mesa aqui, jogar na mesa o meu velho pessimismo de sempre. Mano, gente que nem a gente só vai se ferrar. A gente vai tentar ensinar os nossos filhos, mas ou eles vão ser pobres coitados, que vão ser ainda uma minoria ainda Mas a menor. gente não pode desistir. Não, É. isso não. Quanto tempo a gente vai viver aqui? Mas a gente precisa de pessoas estratégicas. Por isso que eu fico puto com aquele cara lá que parece um periquito. Porque se fosse menos imbecil, fosse um pouco... Menos, O poder midiático que ele tem, né? cara, era fazer isso, mano. Um Era sentar ETzinho com um lá. pastor que tem uma grande igreja, ou com um padre. Do grande E H. falar, ó, é o seguinte, a gente vai fazer aqui um modelo para ser seguido em outros lugares. Ó, a gente vai montar uma web TV, a gente vai juntar aqui a galera do Jornal da Cidade Online, do Observatório Brasil, do Terça Livre, enfim, quem quiser. Nós vamos montar uma estrutura de web TV. Certo. E vamos começar pela web TV. Ou, tipo assim, eu patrocino tal programa na Rede TV, na Bandeirantes. Bandeirantes não que é da China, mas enfim. Pra ter aqui um jornal. SBT? Pra vocês que estão fazendo o seu trabalho na web TV, ter 1 horinha por dia. Pro povo saber. Já que o Bolsonaro não tem coragem de tentar a bunda na cadeira e falar por que ele não faz as coisas em rede nacional, nós vamos fazer por ele. Entendeu? Então, essas pessoas, acho que assim, a gente tinha que alcançar pessoas estratégicas. Eu acho que eu vou chamar um cara aqui pra falar de estratégia pra gente. Não vou revelar o nome pra o pessoal não ficar sabendo, Dá spoiler. não dar spoiler, mas acho que dá pra chamar o cara aqui que Cara, entende legal. gramicismo, entendeu? Porque se você alcança essas pessoas chaves, cara, fica um pouco mais hegemonia, simples. né? Fica um pouco mais simples. Porque assim, o povão, ele é cultura, é que nem O povo é o povo. É o entendeu? que o rapaz falou aquele dia, Precisa o ser Felipe liderado. Chaves. Tá com dor no É. bucho, rapaz? Não? É a pochete. Uma outra pochete. E não tem jeito, as pessoas elas vão estar mesmo presas nessa nesse pão e circo, né? Sim. Mas se você tem gente estratégica que dá ouvido, que nem esse, um cara desse tinha que sentar com o Olavo de Carvalho e ter aula com o cara, mano. A gente precisa formar os caras, entendeu? Fazer uma academia própria, Exato. entendeu? E Uma aí academia do movimento, as grandes cabeças saem daí. e entendeu? atuam. A gente precisa ser esse centro formador. Ainda bem que as obras do grande Olavo de Carvalho, elas são eternas, né? Assim, ele vai deixar, né? Mas as pessoas vão sentir falta quando ele for. Ah, vão. Uma coisa é Porque- você ter a presença do cara. É, Coisa e assim, o cara meio que é um guru mesmo, ele prevê, né, mano, o que vai acontecer. É. E é a previsão científica, de fato. Científica, né? né? Não é astrológica. Não é como querem fazer a gente crer, né? É. E o Olavo, como que você conheceu ele? Olavo conheci
primeiro num vídeo dele no YouTube, que o pessoal cortava as aulas do COF, né? Isso. Daí ele tava falando lá que petista era tudo filho da puta. Aqueles vídeos dele eram legal. Essa É, época aí, não sei. cara, eu tenho saudade dessa época. É, então ele tava falando disso. Eu acho que foi 2010. Puta, caramba, mano. 2010, 2011. Acho que foi 2010. Daí conheci ele de lá. Daí fui vendo vários vídeos dele, né? Cara, isso daí foi tipo o comecinho desse boom do YouTube, né? 2010, 2011, 2009. Eu não conhecia muito de filosofia, entendeu? Daí eu fui aprender alguns conceitos com ele. Uhum. Daí de lá eu fui partindo. Daí eu tomei gosto pela filosofia. No ensino médio eu não gostava, não. É, cara, isso, tipo, Por Porque quê? a filosofia No também ensino- do ensino é. médio, né? É a o história quê? da filosofia que os caras E ensinam. é muito entendeu? Foucault também, eu né? nem lembro, mano. Não, nem não lembro de nada de Foucault filosofia. em si, mas é muita teoria Foucaultiana. É uma releitura dos Foucaultiana. antigos a partir desses filósofos Desses caras novos. Exato. novos aí, entendeu? Exatamente. Cara, Aristóteles, é. machista e tal. Não, então, tudo eu isso. fico abismado, pra você ter É. ideia. Eu fui. Nossa, nem é sobre mim, mas eu vou contar. Eu fui conhecer um pouco de filosofia no cursinho que eu fiz preparatório para uma prova da Isso. PM. Cara, eu hoje, olhando pra trás, eu fico abismado. Como que não tem uma forma desses caras fazerem as provas deles? Porque o que tinha que aprender lá? Essas merda toda aí, Foucault. Enfim, além, lógico, tinha aula de Santo Agostinho, São Tomás, foi lá que eu aprendi o que eram as ideias desses caras, foi muito bom, né? No cursinho foi excelente. Não teve esse viés. Mas, tipo assim, é um adendo. Mas assim, pra ver como eu acho que falta covardia, falta coragem hoje em dia. Porque eu acho que uma instituição como a Polícia Militar, por exemplo, que é odiada pela Eu esquerda... não respeito a polícia. Ah, é? Não respeito. Por Revelações, causa hein? do que a- Revelações. Por causa do que andaram fazendo na pandemia? Exatamente. É, cara... a polícia vai obedecer quem está no poder, Exato. entendeu? Ela Então, não mas tem aí, autonomia. eu acho que é falta de... Cara, é falta de coragem. Porque a força pública se levantou em São Paulo na Revolução. Contra Sim. o governo federal, contra o poder central, que era o poder ditatorial de Getúlio Vargas. Mas quem não foi a força pública em si, foi o governo do estado, Sim, entendeu? isso é verdade. E meio que eles agiram Eles pelo obedecem governo. quem está no comando, gente. Então, Pode ter e- certeza. Cara, isso é problemático. Porque, mano, os caras não põem a pica na mesa pra falar, ó, não põem o pau na mesa e falam, ó, nossa prova a gente que faz. A VUNESP que vai plantar batata. É, porque o provinha... Fala, mano, aqui Porcaria, não vai né? cair bosta de Foucault, De LGBT, tudo assim, as tá coisinhas ligado? lá. De Da ficar, corregedoria. tipo, fazendo redação de questão de preconceito, de É, LGBT, essas de coisas. negro e branco, Essas cara. Entende? Então, eu acho que falta um pouco de coragem também, esse enfrentamento desse politicamente Eu acho que a correto. gente tinha que ter uma milícia própria. Olha, a gente pode parar na cadeia falando sobre essas coisas, mas é verdade. Tem que ser os caras que protejam a gente e que seja dos nossos, entendeu? Cara, você acha que essas ideias aí se aproximam um pouco daquelas questões libertárias? De existirem, de a justiça não ser pública, existirem tribunais particulares, que você vai lá, sei lá, te dei um soco, você vai me processa num tribunal particular e eu vou e entro em outro tribunal contra você para fazer minha defesa? Não, o que eu acho que o Estado tem que ser liderado por uma aristocracia espiritualista, entendeu? Que só os melhores estejam à frente, entendeu? E para você chegar lá, você tem que passar por vários níveis, entendeu? Para provar o seu valor. Cara, Que nem os espartanos faziam, sim. entendeu? Mas então destrincha isso um pouco pra gente entender. Tipo, um estado espiritualista, onde só os melhores estejam à Aristocrático. frente... Aristocrático. Só os melhores vão estar à frente Isso. das instituições. Isso mesmo. Mas o que é o estado espiritualista e como a gente faz com que os melhores, por exemplo, coronéis estejam à frente da PM, os melhores governantes estejam à frente do Estado, os melhores administradores estejam nos tribunais, os juízes estejam nos tribunais, etc. Isso aí a gente vai ter que discutir. Mas é uma coisa assim que eu vejo que a gente tem que resgatar o espírito primeiro, em primeiro lugar na sociedade. Ah, sem dúvida. entendeu? A transcendência, entendeu? Porque as pessoas estão muito materialistas hoje em dia. A gente tem que resgatar aqueles valores éticos eternos, né? Que Aristóteles pregava antes de Cristo, Platão pregava antes de Cristo, entendeu? São coisas que não mudam, Uhum. entendeu? E a pessoa vai ter que provar desde a infância que ela merece
está ocupando um lugar na sociedade, entendeu? Ela vai ter que passar por provas cruéis. Cara, mas você não acha isso utópico de alguma forma? É utópico, mas é que eu sou de peixes, né? A minha vida é toda assim. Mas é um sonho, né? Quem sabe? Sim. Se os caras podem sonhar com uma merda de divisão aí, né? Né? Se eles podem sonhar com comunismo, por que, que a gente não Utópico, pode? É isso É. que eu tava pensando. Por que a gente não pode sonhar com esse aristocrático, status? né? Até, na verdade, até o... Que é o quê? A República de Platão, Sim. entendeu? Pra você ver como as coisas são eternas mesmo. É, porque eu acho que assim, a forma que a gente tem hoje de seleção, por prova, por exemplo, prova que... E quando, Tá ligado? quando que você acha que Platão, Aristóteles começou a ser Esquecido? esquecido? Foi com a modernidade, né? Que o que acontecia? Platão influenciou muito a patrística, né? Exato. E Aristóteles a escolástica. Sim. Depois que veio o racionalismo, esse diabo 4 aí, eles foram deixados de lado, entendeu? É, porque não casa, né? Você tem que forçar pra entrar ali. É. Você tem que forçar. E é até interessante, porque você vê que muitas ideias, até mesmo bíblicas, assim, elas... Eu já fiz bastante essa pergunta. Platão é como se fosse um profeta pagão. E, inclusive assim, eu já fiz várias perguntas para algumas pessoas no seminário a respeito assim, até onde o apóstolo Paulo, ele... Não foi influenciado pelo estoicismo, por Pelo- exemplo, que era Exatamente. contemporâneo. Exatamente. Ou até mesmo pelas ideias do platonismo. Uhum. Porque você encontra alguns elementos assim, que você fala, poxa, que parece Combina, que... né? Isso, existe uma aproximação. Uhum. Então é bem Até o interessante. romantismo de Paulo, né? É bem próximo ao Platão. O romantismo que você diz como, O tipo... romantismo das cartas dele. O jeito que ele escrevia. Ah, sim. Ele até cita poemas, aquela... não sei se é... É do amor lá, esqueci. Se não faltasse amor, Nada seria? nada seria. Isso é dizem que isso é um texto Que era da de um época. poeta contemporâneo dele? Isso, exatamente. Eu já ouvi, porque eu tô falando aqui sem saber, sem lembrar É direito. que a gente não lembra de tudo, né? É. A gente vai falando. Mas esse texto, ele é Então, uma mas a espécie forma de romântica romance. que eu digo é voltado à textualização dele, né? Tipo, estilo de escrita. Exatamente, exatamente. Aí é muito parecido com o trovadorismo, né? Até. Uhum. Mas o trovadorismo vem depois, Tem né? aqui a Bem, donzela, né? Exato. Tudo aquilo lá. Você tem Da isso aí. cavalaria medieval, né? Isso, você encaixa essa forma de... Cara, e você, no Felipe, quando o Felipe Chaves veio aqui, você falou do cristianismo dos cavaleiros. O que você explica isso pra gente? A cavalaria? É, que você falou que o cristianismo ele precisa voltar a ter homens fortes, Então, ele falou, a cavalaria é um modelo que poderia ser dessa aristocracia, porque os cavaleiros encarnavam aqueles valores de honra, de lealdade, entendeu? Tinha um código da cavalaria, um código ético, entendeu? Né? Uhum. E eles o que eles faziam? Eles defendiam os pobres, os fracos e os oprimidos, entendeu? Que tá lá nas cartas de Paulo, não é? O que é a nossa religião? É proteger os órfãos e as viúvas, entendeu? Exato. Isso aí era cavalaria, entendeu? O mais forte protegeu o mais fraco, os que não tinham voz. E então o que aconteceu? Houve uma secularização do negócio, tirou-se a parte espiritual, e quem pegou esse discurso foram os comunistas, entendeu? É, porque você perde, cara, eu acho até interessante, porque, Por isso que eu falo do retorno do espírito, entendeu? sim. E será que isso não passa pela uma fortificação do próprio cristianismo? Porque eu vejo assim. É lógico, tudo passa pela igreja, entendeu? É, Mas o que acontece com ele, com o trono de São Pedro? Está usurpado, entendeu? não, e assim, eu acho que é justamente porque a igreja se enfraqueceu que abriu essa brecha para a esquerda pregar. Lógico. Que eles vivem de propaganda, eles não fazem isso na realidade. Eles vivem da propaganda. A igreja sim faz, mas ainda assim você tá entregue, né? Imagina a igreja que nem uma grande arca de Noé, né? Daí, vai lá os homenzinhos. Eu não aceito Noé como o líder da arca. Daí pega um pouco da arca lá das madeirinhas, faz um barquinho e vai embora. E assim vai, durante séculos e séculos, entendeu? É isso que aconteceu com a igreja. Uhum. Ela tá só na carcaça. Ou ela tá à deriva. Também.
Também é deriva, é verdade. Que o Noé morreu em 1958, tá? E desde lá ela está sendo usurpada. O que aconteceu em 1958 para os desavisados? O corpo de Pio XII esfriou. Em 68 ela foi tomada por dentro, né? O Não. Vaticano II. O Vaticano II terminou em 64, eu acho. Não foi 68? Ou eu tô confundindo com a missão integral, hein? Você está confundindo com a Revolução de 68. Sim, a Revolução na França, né? É. Sim. Não, acho que eu tô confundindo, que o livro do Gutierrez é de 78, se não me engano, 76, um negócio assim, acho que eu tô confundindo. Depois eu vou querer os cortes disso aí, viu? Sim, mas Vou é querer legal. os cortes. A gente vai postando no YouTube, vai mandando os links. Vai Vou soltando pôr nos os meus links. stories. Exato. Não é, rapaz? É. Trabalhar aí. essa mídia aí, rapaz. É. E, cara, eu acho que é um pouco do que a gente tava falando ontem, até naquela hora lá que a gente fez a chamada de vídeo. Porque eu acho que uma forma de tentar salvar, e, cara, eu vou usar exatamente a expressão que eu usei pra você no Telegram. Fala lá. A forma da gente ajudar essas pobres almas é tentando dar um pouco de cristianismo a elas. Básico, mano. Básico. Credo apostólico, evangelho. Porque as pessoas não sabem, né? As pessoas, o que elas gostam é da mística, entendeu? Puta. É do milagre. Você vai falar sobre o credo apostólico. Então, isso é uma coisa que a gente vai quebrar. Mas isso daí, então, você vê, os presbiterianos já não tem muito isso. Aquela revistinha lá. Você Sim, tava aí com o meu eu pai, vi, então. vi. Os presbiterianos. É isso que eles querem. A É. mística, o milagre. Então, cara, a igreja... É o Jesus bonitinho, é o que a gente sempre fala. Jesus que abraça. Ah, esses aí são os LGBTs. Jesuizinho, é o Jesuizinho. É os É os cara LGBTs enrustidos, esses aí. testosterona baixa, É. Não, então, cara, cara, é muita salada, mano. Você tem esse problema do Jesusinho, vem me abraçar. Ai, abraça, me abraça. Isso começou até antes. Você pega aquelas fitas cassete da Lagoinha, cara, era um chororô, era um nhenhenhé no microfone. E a galera, ficava lá meia vamos hora. lá, vamos lá, puta, mano, você ia em igreja. Tá. O cara fazia a ministração igualzinho a da Ana Paula Valadão. Se a mulher falasse... Toda igreja, "Estamos né? aqui", o cara que tocava igualzinho, e a mulher que tava no microfone, se era um homem, né? Estamos aqui. Ai, papai. Papai! Exatamente. Ai, isso. papai. Papai, Deus Começava não é meu papai, musicalzinho. não. Mano, aí tem esse problema. Papai. Você tem o problema do... Que Você diabo, tem viu? Eu uma- cresci ouvindo essas Meu, coisas. Não, é nossa, teve é a uma nossa vez, geração. que eu fui numa igreja, eu era pequenininho, eu fui com meu pai, com a minha mãe e com os amigos do meu pai. Eu não lembro se era amigo do banco, do meu pai, enfim. Anyway, eu fui com eles, tal, né, era numa igreja lá, bem pentecostalzona, tal. Aí o pastor falou assim, lá na frente: não, tragam as crianças aqui na frente, vamos fazer uma oração para as crianças, tal, né. Lá foi o Maicão. Aí eu falei, não, Foi levado. empurraram, né, meu. Ah, vai! Tem que ir, Vai lá. né? É. A mãe Fui lá obriga. na frente e tal, aí o pastor falou pra gente dar a mão pras crianças, né? Uma criança dá a mão pra outra, né? Começou a orar. Aí eu fechei o olho, né? Até então, a oração não tava... Ruim, né? Tava uma oração normal. Tava até ok. Aí eu comecei a sentir uns trancos na minha mão, assim. Nossa. Sabe? Tum, tum. Que Meu, medo. Eu olhei Tinha pro o lado... cachorro na coleira. Eu olhei pro lado, tinha um menininho que tava dando a mão pra mim e do outro lado uma menininha. Os dois estavam se tremendo assim, velho. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, criança. Imagina, eu vinha só em Igreja Batista, mano. Onde foi isso? Puta, eu não lembro o nome da igreja, mano. Ah. Era essas igrejas... Malucas Meio aí, né? pentecostal. tipo o Renascer, tá ligado? Uhum. Era tipo uma igreja dessa, assim. Eu não lembro bem qual que era. Mas eu olhei pro lado, mano. Eu lembro do rosto do moleque. Eu nunca esqueci o rosto do menininho. Isso eu tinha o quê? Uns 8 anos. 7, 8 anos. Eu lembro o rosto do moleque. Ele tava torto assim, Rogério. E aí? Você sentia Tourette. Meu, exatamente. Meu, eu olhei Isso aí aqui- marca a gente. Então, eu me assustei. Isso aí marca E o que a que eu gente. fiz? Soltei a mão dos dois e voltei pro colo do meu pai. Falei, não vou ficar lá não. Me deu medo, mano. Me deu medo, velho. Aí eu olhei pro pastor, o pastor tava começando a ficar assim também. Eu falei, ixi, Entrando na bicho. unção. Não, mas é isso. E pergunto pra vocês, qual a diferença de um terreiro de Umbanda? Mas é Uma coisa dessa aí. Aí assim, de muitas Olha, maneiras. sempre- ficou mudou a vermelho. luz, ó. Olha É, só, no é. toque do cara. O cara é poderoso. Tem! Quietinho. Mudou de novo. Tem! O... Aí. E você sabe que assim,
E você tem esse problema do emocionalismo, você tem esse problema que o próprio pentecostalismo trouxe isso. O pentecostalismo já é feito, né? Enfim. O moralismo. Os caras preocupados, mano, em ficar discutindo calvinismo, essa questão na arminianismo. moral, a gente vai ter que dar uma boa revisada. Porque isso aí tá afastando as pessoas. Ah, sim, sem dúvida. A gente tem que focar nos valores que são eternos, entendeu? Que No nem- céu. Hum? Focar no céu. E combater o farisaísmo, né, mano? Porque o problema desse moralismo é que o cara é fariseu. O cara você come sua namorada. Mano, isso é um problema meu e dela. Isso não é um problema seu. Eu não sou menos fica cristão por causa dando- disso. O que acontece é que as coisas têm que ser o quê? Entre quatro paredes. Não é pra ficar falando pra todo mundo. Exatamente. Entendeu? Tem que ter pudor, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, é aquilo que a gente falou ontem também. Você Não, tem mas os você mandamentos. falando isso, ainda assim, os caras vão pegar e falar assim, ó, tá vendo? É, liberal. Ele tá falando que pode transar. Não, então. Que namorado pode transar, que tá tudo bem, olha lá, olha lá. Não, Vivam a santidade de vocês como vocês quiserem. Se vocês conseguem, né? Que eu acho que não conseguem. não consegue nada, essa galera. Esses é hipócritas. Falso moralismo. Entendeu? É falso. Porque assim, e é tão falso moralismo, porque o cara tá olhando pra isso. É e aquilo, ele, né? Ele tá cheio de inveja, ele tá cheio de ciúme, ele tá cheio de. Cara, coisas O que cara, Paulo o, cara, combateu. o cara fala do cisco do olho e não enxerga a trave Ele que enxerga tem. a trave. Aí na contrapartida o cara acha que não. Eu sou santo porque eu subo no monte, eu oro, eu falo em língua, eu vejo a folha ficar verde, se mexer, o cabo vejo o toco pegar fogo, que é mais ou menos Opa! algumas coisas assim. Pô, é meio Moisés Mano, isso, né? Até assim, o cara falou que viu. Tipo, mano, Meio Moisés isso eu aí, até dou um voto de confiança. Você viu? Ótimo, cara, bom pra você. Agora, você não é santo porque você viu o toco acender. Não é isso. E o outro não deixa de ser, porque ele faz, cara, o que ele faz é problema dele. E o que Jesus veio aqui combater é justamente esse farisaísmo que você está praticando, Exatamente. entendeu? E os valores eternos que você está falando, cara, você tem os 10 mandamentos, cumpre os 10 mandamentos. Que diabo de amor ao próximo é o que tem o fariseu? Uhum. Nenhum. Então já está descumprindo. Jesus resumiu em 2. O cara está conseguindo descumprir 1. Entendeu? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Exato. E se o cara tá agindo dessa forma, ele tá descumprindo um dos 2 que Jesus É. resumiu, tá ligado? E então, assim, enquanto a igreja perdeu tempo discutindo, cara, chip da besta, marca Não, da até besta. hoje. Eu te falei da vacina. A vacina falei, é a ó, marca da besta. que né? a vacina tá grudando moeda, Coronavac. Quem toma, as moedas grudam no braço. Estão Ô, falando louco. isso agora. É. Não, mas estão falando ou tá acontecendo mesmo? Porque Ah. se tiver acontecendo, eu quero tomar Coronavac. E vou no banco. Vai virar um magneto. E vou no banco, fazer assim dentro do cofre, É. pra grudar as moedas. Uom! Entendeu? E é bom que ninguém me acusa de roubo. Porque eu não tô roubando. As moedas estão vindo até mim, tá ligado? Exato. Ixi. Então, assim, você percebe que, assim, isso já é uma degradação do cristianismo. Sim. Isso já é um efeito. E aí você fala, mas... Então, cara, enquanto isso, a esquerda foi lá... Vamos só usar, cara, os últimos 60 anos. Dominou a faculdade, dominou as universidades. Já vinha meio até Escola, dominado, né? tudo. Tudo. E os crentes dormindo. Igreja. Entendeu? E o ensino na igreja, Fraco. fraco. Os Fraquíssimo. crentes preocupados com isso. E outras coisas até mais estúpidas. Porque os moralistas, eles ainda não falam, ainda são contra perna cabeluda de mulher, sai até o pé, terno e gravata pra homem. Que é umas coisas que, mano, há 40 anos atrás as Costumes, igrejas né? pregavam. Não pode cortar cabelo. Fala, meu, Não pode raspar o sovaco a mulher, né? Então você fala assim, cara... A mulher parecia Sei, uma mano. macaca. não sei, Olha é, o processo. eu acho que se a gente trouxer... É então, brincadeira, né? eu acho que talvez se as pessoas começarem a dar ouvido para a simplicidade do evangelho, porque quando fala que é simples, não é porque o crente anda de chinela havaiana. Cara, mano, prezado imbecil, não é isso que eu tô dizendo. Pô, eu já fui massacrado um dia que eu vim de chinelo na igreja. Então, o que tá dizendo da simplicidade é que o evangelho é simples de ser vivido, é isso, Uhum. tá ligado? Não é você ficar cobrando as coisas dos outros, fiscalizando os outros. Quem sou eu pra fiscalizar o que você faz, tá ligado? Na sua vida espiritual, etc. Mano, é você e Deus. O que você não pode fazer é prejudicar os outros. É aí que Exato. tá a salvação única, que ela é individual, né? A salvação individual se dá nisso, na sua relação com Deus. Exatamente. E não na sua relação em comunidade, que é o que é diferente, né?
Hoje em dia a gente não tem mais o relacionamento comunitário entre os cristãos. A gente parte somente para um relacionamento direto, um relacionamento individual. E a gente acha que esse relacionamento individual ele é um relacionamento coletivista, mas ele não é. Então, por isso dos moralistas, por isso que os moralistas falam, você não pode transar com a sua namorada, você não pode tomar uma cerveja com um amigo seu, por conta disso. Ele da igreja. Exatamente, porque o seu relacionamento com Deus vai levar o outro para o inferno. E na verdade não é isso. Tudo bem, eu concordo até certo ponto em que temos que ter uma certa imagem. Isso não é errado. Pudor, né? Exatamente. A gente tem que ter uma certa imagem. Eu passei a linguiça em todo mundo, Exatamente. né? Então, mas o que te vai fazer mais santo não é você falar em língua. Sim. Não vai ser você ir subir o monte no frio, ou ver a árvore pegando fogo, ou ver isso e ou aquilo. Tipo assim, ou no meu emprego eu sou mesmo, santinho. Todo mundo me vê como santinho. Ou até mesmo forçar alguma coisa na pessoa. Que eu não bebo cerveja com o pessoal do trampo. Ah, você tem que falar em línguas! Você tem que falar em línguas! Errado. Aí sim, o que eu falo. Por quê? Que eu sempre bato na tecla da esmola. Para voltar ao cristianismo a esse patamar, ao cristianismo que olha o próximo não como eu vou levar esse cara ao céu, mas sim como ser humano. Precisa ajudar nessa situação específica. Ajudar os mais vulneráveis. Exatamente. Não há forma melhor de você levar Cristo à pessoa pelo exemplo. Mas é esse exemplo. Sendo um Cristo. Então, eu sou bonzinho no meu trabalho. Pelo exemplo, mas pela fraqueza da pessoa. Sim. Não tem forma melhor de você levar o Cristo para a pessoa pela fraqueza do que não pela fraqueza dela. Qual que é a sua fraqueza? O que você está precisando? É de dinheiro? Toma o dinheiro, mas escuta o que eu tenho para te falar. Cara, que é o lance do vídeo do Ciro Gomes. O que ele tá falando, em essência, não está errado. Não. Por que a gente tem essa visão, mano? Por que quando acontece uma catástrofe que nem Mariana, por exemplo, que nem Florianópolis um tempo atrás, se não me engano, Santa Catarina, aliás, enfim, rapidamente há uma mobilização e, cara, toneladas de comida são enviadas. Porque isso é na nossa cultura. Exatamente. Porque tá ligado? E quando o cara De onde veio a nossa formação? Exatamente, quando o cara fala, o Brasil é um país cristão, ele linka a solidariedade, que é intrínseca no povo brasileiro. É o que aconteceu, por exemplo, com Aparecida. Aparecida, acho que eu falei Florianópolis pensando em Aparecida. Cara, ele tá indo pelo caminho certo. É isso que é pior. Ele tá sendo mais cristão do que esse monte de imbecil que fica assim, não, porque no meu trabalho eu não me assento na roda dos escarnecedores. Não, Eles estão ali vendo vídeos de mulher pelada e falando palavrões. E eles sabem que eles bebem cerveja. Eles ficam longe de mim. Eles fazem isso longe, porque eles quando, sabem que eu não sou quando assim. ele faz isso, ele afasta as pessoas. Exatamente, ele é o ET. Não, a gente não tá falando pra ele As participar. pessoas são carentes, pra nós ele ir lá temos e que ver a abraçar as mulher e mostrar um pessoas. vídeo. Mas é saber conviver com essas pessoas. Exatamente. Não julgá-las a ponto de, vocês pecadores. Por que for assim, gente? Raça de víboras. Não vai ninguém pro céu, vai todo mundo pro inferno, gente. Mano, é saber conversar, tá ligado? Exato. Os caras estão vendo. Vai sair gente Porque, pelo mano, esgoto do inferno. Uma hora você vai sentar do lado do cara que tá mostrando o vídeo de putaria pros outros. E você vai falar pra ele, mano, você é casado? Sou. Cara, se sua mulher estivesse vendo um maluco com a benga desse tamanho, você ia gostar? Então. Entendeu? Então, saber que. Tudo bem, você vai falar dessa forma, falar de outra, que seja, mas não é tipo assim, não, você precisa ser assim como eu. Esse é o testemunho. Exato. É assim que você alcança. Não é assim que você alcança as pessoas. Entendeu? Você alcança as pessoas com ações nesse sentido. Do cristianismo simples. E seja gentil com as pessoas, né, meu? Entendeu? Uhum. Não ficar fazendo essa segregação. Ai, eu sou puro. Eu sou de uma raça superior, né? Vamos usar esse exemplo. E vocês são todos uns condenados ao inferno. A gente tem exemplo de um pastor próximo a gente, que sofreu isso na nossa presença. Isso você acaba com a vida de uma pessoa, cara. Esse moralismo aí infantil, né? Da pessoa. Entendeu? Cara, é aí que eu acho que o Tim Keller, ele entra numa linha legal. Porque ele tenta trazer essa questão pro cara da igreja. O cara que tá ali todo domingo ouvindo e tal. Não, sua vida é uma missão. Onde você tá, você... É missional. Exatamente.
Agora, o problema é que a gente precisa trabalhar esse conceito. Pra não ficar o cara repetindo um negócio que ele não sabe o Que que nem é. um papagaio. É. O que é ser missional? Ah, temos que ser missionários, tá. Tem que ir pra África. Ou tipo assim, não. Não, Ser que- missional... Missionário pra esse povo aí, pra esses moralistas, é o cara que tem que ir pra África, né? Exatamente. Aqui o Olavo cita essa frase de alguém, que é o mundo de hoje é governado pelos mortos, né? Ah, do Augusto Conte, se não me engano, ele fala que é. Do Conte, né? É. E é uma verdade, né? São as ideias dos mortos. É. E é isso. É isso. Um pouquinho do presidente. Um pouquinho do presidente. Agora todo mundo conhece o presidente um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Mas eu mantenho o mistério sobre muita coisa. É, mas é Você é um bom. cara misterioso, mano. É isso que vai fazer as gatas Brotar no seu jardim. brotar, é. Entendeu? Isso é, o presidente tem um tom misterioso. Cara, presidente, o dia que nós estiver falando pra 10 mil pessoas, pode ter certeza, vai aparecer uma mulherada aí atrás de você nos pretendentes. nos bate-papos lá do YouTube, malandro. O presidente tem Tinder, viu? Pra quem quer saber, procura ele no Tinder. Olha aí, sim. Só que tem que estar aqui na região aqui do Tremembé. É. Vamos dar pistas, né? Eu não vou muito longe. Calcular a quilometragem aí no Tinder pra tentar fisgar aqui o presidente. Tinder, ele só não tem aquele de gay lá, o Grindr. Mas o resto ele tem, aquele, Eu como não que é? conhecia. Happn. O rap, é o rap. Eu não sei, o verdade. resto é. Tem o rap e o Tinder, tem mais um, mas eu não... Tem um que é tipo um nome de bate-papo mesmo, mano. Tá aparecendo direto no Instagram? Ah, não sei. Direto aparece no Instagram pra mim. Badu. Badu. Será que é Badu? Sei lá, eu acho que é Badu. Acho que é, tipo um negócio assim mesmo. Sei lá. Mas é isso aí. Tá bom? Pode encerrar hoje você. É, presidente encerra hoje. Bom, eu acho que, como eu falei, o que importa pra nós é manter-nos no meio da coisa, né? E vamos em frente. Seus Sonhar. constantes. Sonhar é de graça, não é? É isso. Sempre na luta. É isso aí. Olha essa mão, hein, parceiro. É a mão do Dirceu quando ele a saiu mão lá Dirceu. do mensalão. É a mão do Black Lives Matter. Do Genuína. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Aquele papo de sempre. Logo mais a gente volta com mais vídeo, mais convidados também aí no Paint. É, olha os convidados nos responderem, aceitarem É. o convite. É que a gente é meio desconhecido ainda, né? Então É, tem uma certa dificuldade. Os caras preferem mídia mesmo. Não tá errado também não, né? Mas mas não tem dá problema. uma a gente moral pra faz o que o nós aí. presidente O falou. presidente é zica. A gente faz o nosso trabalho pro observador onisciente. Exatamente. Lindo, lindo. Transcendente. Exatamente, Aí, que exatamente. encerramento maravilhoso. E é isso aí. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo. Valeu e até mais.